Estamos com esse projeto agora no PIBID atual e eu estou sentindo que os alunos estão bastante interessados, perderam a timidez, desenvolvem a sua parte lúdica e sentem-se prazerosos em estar participando das atividades ligadas ao teatro. É uma linguagem riquíssima e que nos dias atuais é preciso. No cenário que nós estamos vivendo, mesmo de forma remota, nós estamos conseguindo, atraí-los através do teatro, da linguagem do teatro dentro da nossa prática diária. Você que está aí, já parou para pensar qual a importância do teatro para a escola? Aliás, para os alunos, como ele pode ser fundamental para o conhecimento das variações linguísticas, para a construção física, pessoal e intelectual dos alunos? Pois é, trabalhando o teatro de forma teórica e prática, o professor desperta para novos ares, conhece novos caminhos e ajuda os estudantes a compreender melhor o mundo da leitura. E por falar em leitura, é através do teatro que a gente consegue incentivar o nosso público, no caso os estudantes, a conhecerem melhor a história da literatura, a ter um contato mais direto com as letras e com as palavras. E neste trabalho, a gente vai falar qual é a importância de estudar o teatro na sala de aula. Trabalhar o teatro na sala de aula é fundamental, uma vez que isso vai permitir que o aluno envolvido nesse trabalho atue de forma muito mais efetiva no mundo em que ele vive. Isso vai desenvolver habilidades como criatividade, e isso é muito importante, além de suas capacidades de memorização, porque o teatro trabalha muito com memorização de falas, memorização de roteiros, vai trabalhar também a coordenação do aluno e vai promover o enriquecimento do seu vocabulário, entre vários outros benefícios. Estou aqui para contar um pouco da experiência que eu tive com alguns alunos do 6º ano na cidade de Capitão de Campos, onde eu apresentei algumas fábulas para eles, algumas turmas de 6º ano, contei em sala de aula e a partir disso, da sala de aula, onde eu mostrei essas fábulas para eles em audiovisual, eu também mostrei essa fábula, eles mostraram, a gente saiu, combinou, na culminância de um projeto da escola. E aí a gente apresentou. Foi muito interessante. Eles ficaram super animados. Alguns ficaram tímidos. Não queria apresentar no meio das pessoas, com mais gente e tal. Mas eu encorajei eles. Falei da questão da avaliação, que seria uma atividade avaliativa e tal. E foi muito bom. Aprenderam, o contexto, a historinha de uma fábula, eles mesmos ensinando aquela fábula. O teatro é uma arte onde um ou um conjunto de atores interpretam determinada história para um público-alvo. Então, por meio do teatro, pode-se promover a integração de várias disciplinas, o estudo da história teatral e todo o seu desenvolvimento. A literatura ela fornece textos básicos, apenas para se basear, e a língua portuguesa colabora para a adaptação de textos e a análise da adequação textual nas peças teatrais. A gente trabalha muito teatro infantil, teatro voltado para os jovens, que é uma forma da gente trazer às crianças, os jovens, novas possibilidades, tanto de linguagem, como de entendimento, como de leitura, como de observar personagens, de observar novos tipos de interpretações, a história como um todo, obras literárias. Você trazer uma criança para o teatro, trazer um jovem para o teatro, a gente não tem a dimensão de como é transformador para a criança, para um jovem, ter uma experiência, não só assistindo, mas também podendo participar em algum momento da área do teatro. Então isso eu acho importante. Falando sobre dramaturgia e linguagem teatral, nós temos a definição de dramaturgia como as representações teatrais que são feitas pelos dramaturgos para serem encenadas pelos atores. A linguagem que é utilizada nos textos dramáticos é chamada de linguagem teatral. O teatro é dividido em cenas, em atos, apresenta diálogo e não conta com a presença de um narrador. Tragédia, comédia, tragicomédia são exemplos de gêneros teatrais bastante conhecidos. Em verdade, no teatro a gente se descobre. A gente se descobre pessoa múltipla, Começa a
se conhecer fisicamente, se conhecer mentalmente, se conhecer psicologicamente também, envolve muito isso. E trago isso também para a sala de aula. Sou formado em pedagogia e uma das minhas teses foi a arte como incentivo à leitura. A gente sabe que hoje o mundo digital tem dificultado muito esse paradigma do incentivo à leitura, porque eu tenho um computador, eu tenho um celular, eu tenho uma rede social. E principalmente nos primeiros anos escolares. E o teatro aproxima, e eu até digo mais, reaproxima o ser humano da leitura através do teatro. Contadores de histórias, é muito mais fácil fazer com que a pessoa se apaixone por um livro sendo interpretado aquela leitura de forma correta. O teatro também vai promover o autoconhecimento do estudante, vai trabalhar suas capacidades expressivas e comunicativas, além de despertá-lo para o mundo da leitura. Uma leitura mais crítica, uma leitura mais enriquecedora, vai aumentar a interação entre os alunos dentro da sala de aula, além de aperfeiçoá-los fisicamente, porque quem dramatiza trabalha muito com movimentos, né, expressões, entonação de voz. Então, o professor que busca introduzir nas suas aulas a dramatização, ele acaba contribuindo de forma muito direta para uma aprendizagem mais criativa, uma aprendizagem mais interessante e que produz bons resultados. O teatro como linguagem, né? Inserido no contexto escolar, a nossa prática didática nos traz bastante benefício, porque desperta no aluno a curiosidade, a timidez, a interação em grupo, o desenvolvimento, a sua prática diária de sala de aula, né? É uma manifestação bastante empenhosa. Os alunos se dedicam, tudo que se retrata, né, no que se vê em uma obra literária, eles têm uma certa curiosidade em estar envolvido e fazendo parte do processo da encenação. Entrando para a perspectiva de que o teatro ele vai fazer com que o homem e o aluno se desenvolva, cabe aqui ressaltar que, desde o primeiro homem, nós observamos que o homem ele tem essa forte inclinação para estar em movimento, o homem ele tem essa predisposição para querer dialogar, para querer comunicar e se expresse com o corpo. Consequentemente, o homem e o aluno que ele realiza encenações, o homem ou o aluno que na escola tem um contato com o gênero teatral, realiza dramatizações, ele vai fazer com que ele tenha um desenvolvimento físico e um desenvolvimento emocional. Portanto, o teatro ele contribui para o bem-estar do homem. O teatro ele contribui para o bem-estar do aluno. O teatro também a gente descobre que a nos descobrir. Olha só que loucura. Você pega um texto de outra região e traz para essa linguagem que a gente vive no cotidiano de hoje. Como é que acontece isso? Nós sabemos que existem as variedades linguísticas hoje dentro da língua portuguesa e também dos estados e também das regiões, onde sotaques, jeitos, trejeitos, formas, né? E como respeitar isso sem alterar a gênese do texto, né? Sem alterar o contexto, através desses estudos de língua, né? Da língua portuguesa e também das técnicas teatrais que a gente traz para o cotidiano e que traz também para essas linguagens de região, é que a gente consegue passar a emoção dos personagens, que a gente consegue fazer compreender o texto também. Só em assistir uma peça no teatro, observar as cenas e a maneira como os atores se comportam no palco, o aluno conhece um novo mundo. E é nesse novo mundo em que despertam, já aguçam a curiosidade deles para aquela construção teatral que está sendo representada para eles. Muitas escolas procuraram a gente para montar obras literárias. Porque você lê um livro, claro, a leitura é fundamental para o entendimento, mas a gente sabe que tem alguns livros, algumas linguagens que são mais robustas, né? Mais complicado o entendimento, né? Aí vai citar vários autores, Machado de Assis, enfim, Eça de Queiroz. Então eles procuravam a gente porque através do teatro
e a interpretação caricata do personagem, ficava bem mais fácil o entendimento. Então a gente chegava a montar no ano aqui 10, 15 obras literárias, justamente facilitando o aluno, né? O aluno que queria visualizar não só no pensamento, através da leitura, mas fisicamente, olhando ali, entendendo a caricatura, como é que ele faz, como é que ele senta, o porquê que ele gosta daquela fulana, em que momento ele começou a gostar. Então, coisas que às vezes numa leitura passa despercebido, através do teatro você pode sim, né, conseguir alcançar. Então, assim, é fundamental, tanto dessa forma, como também você trazer peças mundialmente conhecidas, regionalmente conhecidas, você transformar através da sua linguagem, né? No estudo da língua portuguesa é possível trabalhar a produção textual, incentivando a leitura e a criação própria dos estudantes. Através do estudo de como é que funciona uma adaptação, como é que é feito um roteiro, entre todos esses pontos que a gente já apresentou nesse pequeno universo trabalhado aqui para vocês. O que todo mundo chega à conclusão é de que o teatro é importante na sala de aula, porque você vai trabalhar as variações linguísticas, vai conhecer os diferentes textos narrativos, vai trabalhar essa questão da produção, da adaptação, o imaginário, o desenvolvimento. Aquele aluno que é mais retraído, ele começa a se envolver. Então, o teatro, ele tem esse ganho. Ele vai trabalhar toda essa questão do aluno, desde o intelectual até o físico. Então, por que não trabalhar o teatro na sala de aula? Já pensou incentivar a leitura, unir os estudantes em prol de um conhecimento ainda maior? E não só na língua portuguesa, viu? Isso abrange outras disciplinas, pode favorecer demais o desempenho do estudante. Para mim, como professora já há algum tempo, isso só soma e acrescenta ao meu currículo, né, como professora, e sinto prazer em desenvolver o projeto junto aos alunos da escola pública, que eles não têm a mesma oportunidade que os alunos da escola particular. Mas nós estamos tendo bastante êxito com tudo que nós estamos desenvolvendo. Especificamente, o assunto do atual momento é o teatro dentro da sala de aula, que é o nosso cotidiano, é a nossa vivência, e tudo tem sido muito prazeroso e muito enfático. E finalizo dizendo que o PIBID sempre acrescenta muito ao nosso conhecimento e ao nosso currículo.